Bom dia, amada igreja, graça e paz, tudo bem com todos? Alguns nem tanto, mas sempre bem porque a gente está na presença do Altíssimo, a gente está reunido e a palavra diz que quando a gente se reúne, Deus faz uma festa, ordena a sua vida eterna, bênção, transformação, glória a Deus por isso. Também saudamos aqueles que nos assistem ao redor do mundo pela internet, que Deus abençoe você rica e abundantemente, que a graça de Deus alcance a sua vida onde quer que você estiver e sinta-se parte também desse culto, dessa celebração nessa manhã. Eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia para a nossa leitura no Salmo 15. Salmo 15, o cidadão dos céus. É um salmo de Davi, que começa com uma pergunta, no mínimo interessante, daquelas que a gente faz quase que todo dia. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a teus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o indolente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Tiago diz que a nossa fé não é por obras, é por fé, que a nossa salvação não é por obras, é por fé. Mas as nossas obras dizem muito, se não tudo, sobre a nossa fé. E a fé que a gente tem no Deus que a gente adora, a fé que a gente tem nesse Deus que está presente, é o que nos leva a nos movermos, a existirmos, a coexistirmos. Então, queridos, bendito seja o Senhor que tem nos dado a oportunidade de viver essa palavra todos os dias. E uma das formas da gente viver, quem sabe nesse momento a gente pode aproveitar essa ocasião para fazer, é manifestar o nosso amor. Então, já que você já ocupou o seu lugar, está quietinho, levanta agora, dá um abraço em quem está do seu lado, tem visitante perto de você. Vamos exercitar o amor. O amor com calor. Amém, amor com calor. Vamos louvar o Senhor? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha a nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales
nossa voz de louvores encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Essa música fala que nosso coração está cheio de louvor, cheio de alegria. Você tem algum motivo de louvor para compartilhar com a gente? Compartilha aí com a gente, então. Quem tem algum motivo de louvor, algum motivo de alegria? Fez solzinho ontem, né? Curitiba fez um solzinho. Zeca, algum motivo de louvor? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Meu sogro e minha sogra estão fazendo 40 anos de casado. Daqui a pouco a gente vai orar por isso. É um motivo de louvor, marketing, motivo de louvor e de alegria. Pensa nisso. Às vezes a gente louva ao Senhor e a gente não se dá conta de tudo que Deus tem feito para a gente, né? Tem aquele hino que diz: quantas bênçãos, diz e quantas são, para a gente se surpreender do quanto Deus tem nos abençoado. Essa música fala que a gente louva a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Vamos nos colocar diante de Deus por tudo que Ele é para nós. Talvez vocês não conheçam direito a música, a gente já cantou algumas vezes, mas vamos aprender ela junto. Eu venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti. Agora sim, planeta. Sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Vamos no início? Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurará. Eu espero por ti, sim, espero por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Amém. A gente vai cantar agora sobre uma das qualidades, um dos atributos do nosso Deus, que é ser aquele que promove a cura. E muitas vezes a gente está passando por aflições, por patologias físicas mesmo, por coisas psicológicas. A gente acredita que Deus pode curar, mas a gente acredita mais ou menos. Então, Deus nos desafia para acreditar de verdade que Ele é a cura.
Ele é o único que pode nos curar. Ele pode usar médicos, ele pode usar dentistas, ele pode usar psicólogos, mas ele é o único que pode nos curar. E a vontade dele está acima de tudo. Vamos aprender esse refrão? Opa. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Vamos aprender a música toda. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Você crê nisso? Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és
glória, Senhor, porque a gente reconhece que não há outro igual a Ti. É por isso que a gente louva o Teu nome com alegria profunda em nossos corações, porque a gente crê num Deus que trata os nossos impossíveis com toda a possibilidade, porque a gente crê num Deus que passeia no meio da igreja e que ministra os nossos corações e que transforma a nossa vida dia após dia e que se revela na nossa história. Como igreja nós te louvamos por isso, ó Deus, porque a caneta que escreve o texto da nossa vida não está nas nossas mãos, está nas Tuas mãos. E o Senhor tem escrito uma história tremenda através dessa igreja, e nós te louvamos. E colocamos não só a nossa manifestação de louvor na Tua presença, mas todo esse momento de serviço de culto, para que o Senhor seja servido em nos visitar e tocar o nosso coração, ministrar a Sua igreja. Obrigado pela Tua doce presença em nós, por nós e através de nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos irmãos, nós reiteramos a saudação em nome de Jesus. Bom estarmos aqui para celebrar o seu nome nesta manhã. Eu queria fazer alguns destaques do nosso boletim, aliás, até mais dos encartes. Queria pedir que o Sérgio Wesley também já ficasse aqui próximo. Você está recebendo um encarte desse tamanho, bem grande, né? Para você não esquecer. De agora, aliás, já desde o começo do mês até o final de abril, nós vamos ter que nos haver aí com a Receita Federal, né? Com o imposto de renda. Muitos já fizeram doações antes de terminar o ano, o que inclusive permite uma dedução maior. Mas ainda há oportunidade, você que já sabe que vai pagar imposto de renda, de dedicar esta parcela para atender as obras sociais da igreja. Aqui está bem explicadinho, qualquer dúvida você procura as pessoas da Associação Comunitária Presbiteriana para poder, ao invés de dar para o leão, como eu disse no primeiro culto, dar para o nosso gatinho, que está precisando lá, como sempre, né, as nossas crianças, trabalho que a nossa associação faz tão bonito.
Aliás, ontem a Associação Comunitária pôde inaugurar a quadra de esportes, que foi fruto desse trabalho aqui também, né, com doações que vieram já de anos anteriores, como também uma ampla reforma em várias das suas instalações, graças a doações de pessoas que não são da comunidade, mas através de pessoas da nossa comunidade que puderam intermediar esse tipo de relacionamento. Nós damos graças a Deus por isso e conclamamos a continuarmos esta marcha. O grupo Kairos, que se reuniu ontem, no seu primeiro encontro do ano, está preparando um encontro anual lá em Brusque, no Hotel Montes, com o nosso querido reverendo Amauri. E o tema é esse: como permanecer casado sem matar ninguém, né? O Nascimento diz que as inscrições estão correndo bastante. Diz que se tirar o sem matar, vai aumentar mais ainda. Então, é capaz até o final do dia a gente já está com as inscrições completas. Brincadeira, faça, que vai ser muito bom. Faça já a sua inscrição para você aproveitar o parcelamento. O Sérgio vai dar um recado e depois o Davi outro. Bom dia, igreja. Nossa cidade completa 322 anos no próximo final de semana e a gente preparou uma festa para a cidade. Uma festa principalmente para os nossos vizinhos. Então, no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, a gente vai servir 322 cupcakes, um para cada ano da cidade, fazer uma mesona bem aqui no estacionamento, vai ter suco, a gente vai trazer gente para fazer caricatura, e a ideia é trazer o entorno da nossa igreja para vivenciar esse tempo e a gente ter algumas apresentações artísticas e poder pregar o evangelho. É uma programação de evangelismo para o entorno da nossa igreja e é para toda a igreja. A gente convida vocês a participarem. Hoje à tarde a gente vai distribuir esses convites nos edifícios do entorno da igreja, e quem quiser levar e trazer alguém, porque são 322 cupcakes para convidados, não é para a gente, tá? A gente não vem para comer cupcake, mas a gente vem para trazer a oportunidade de a gente celebrar o aniversário da nossa igreja, da nossa cidade, mas principalmente falar de Cristo para os nossos vizinhos. Então participe, se você quiser levar o convite, eu tenho aqui, é só procurar por mim, e principalmente venha para receber os nossos convidados, poder dar uma palavra, um abraço e orar com cada um deles, ok? Obrigado. Pessoal, em abril, de 18 a 21 de abril, a nossa juventude vai participar de uma conferência aqui em Maringá, chamada Vocari. Vocari é organizada, inclusive, pelo pessoal do CBM, e os preletores são da mais alta categoria, inclusive o reverendo Ronaldo Lidório está entre eles, Ziel Machado, Daryl Miller, dentre outros. É um tempo para que a nossa juventude possa refletir em torno da sua vocação, né? A questão é que a gente precisa de parceria nisso. Alguns dos nossos jovens querem muito ir e estão encontrando algumas dificuldades de custear isso. Então, de repente, você gostaria de abençoar a vida de alguém, de participar nesse processo de formação vocacional dos jovens da nossa igreja, você pode me procurar depois. No próximo sábado, após a reunião da mocidade, a gente vai ter uma cantina em benefício disso, e também está previsto para o dia 11, que é o sábado de abril, o segundo sábado de abril, a gente vai organizar também um bazar. Então, assim, a nossa mocidade está se mexendo em torno disso. Mas se você, de repente, puder ajudar, quiser, já pode começar orando por isso. Mas você pode fazer um pouco mais para a nossa mocidade poder ir para essa conferência. Que Deus abençoe a nossa mocidade. Queria convidar a todos para cantarmos a primeira estrofe do hino 367, o Vinde Meninos, enquanto acolhemos aqui na frente o Arthur com os seus pais e seus queridos. Salvador, que alegria
que a gente imagina. Eu fui examinado no presbitério de Curitiba no iniciozinho de janeiro de 1978 para ir para o seminário. Acabou o meu exame, o pai desse camarada aqui, o nosso saudoso reverendo Elias, disse assim para mim: agora que você já passou, pode ir para o seminário, vamos lá ver o meu filhão que acabou de nascer aqui no hospital, na maternidade São Vicente. E viemos ali, né, Luzinha? Era um meninão assim, um cabeção desse tamanho, né? Por isso que ele cresceu bastante, né? Bênção pura. Agora, há 5 meses passados, eu fui lá visitar o Arthur, que tinha acabado de nascer, e agora a gente está aqui para participar do ato de batismo dele. Que alegria participar da vida de vocês, já de gerações, e poder saber que o nosso Deus é Deus de geração em geração. A primeira pessoa da família de Arthur que eu ouvi falar e conheci pessoalmente chamava-se Abrão Elias, seu avô. Um homem que deixou a sua pátria e veio para o Brasil para tentar um novo momento da sua vida. E, de fato, a vida muda quando a gente muda de pátria. Porque esta família que se enraizou aqui tem deixado muitos frutos ao longo das décadas. Muitos estão ainda aqui. Está aqui a minha queridíssima a Mana, que continua levando avante, né, Anice, essa bandeira daquela família muito, muito estimada. E aí, de geração em geração, ter sido tutelado pelo pai de Ricardo nos meus estudos, no início do meu ministério. E Ricardo surge junto com suas irmãs como este fruto da bênção de Deus na vida de um lar. E agora, junto com Mariane, a bênção de Arthur. Isso tudo tem a ver com batizado. Porque os filhos, nós reconhecemos, são de Deus, presente de Deus. Que nós acolhemos no seio do nosso lar e nos comprometemos com aquilo que pertence a Deus, que são a nossa geração, a criá-los no caminho do Senhor, a educá-los na fé, a ensinar-lhes a palavra de Deus. E é isso que vocês estão aqui afiançando diante de Deus e dessas testemunhas. Para neste ato empreenderem todo esse esforço na vida do Arthur, para que ele continue a frutificar como as gerações anteriores também o fizeram. Jesus ordenou que aqueles que crescem, como sinal da sua fé, fossem batizados. E isto seria aplicado também às gerações como filhos do pacto, como filhos da promessa. Vai ter um dia em que o Arthur vai estar aqui na frente dando seu testemunho de pública profissão de fé, porque os seus pais investiram nesta senda, nesta vereda da verdade, da justiça e da palavra de Deus. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé. Queridos pais, vocês reafirmam a fé que têm em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Vocês reafirmam também crerem nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus? Sim. Se comprometem diante de Deus e destas testemunhas a criarem o pequeno Arthur nos caminhos do Senhor conforme a sua palavra? Sim. Se comprometem a trazerem-no à casa de Deus, a este ambiente que é dele. Já tem espaço para ele desde essa mais tenridade e ao longo de todo o seu desenvolvimento, para que aqui ele também conheça, junto com a sua geração, esses caminhos do Senhor, sim? Se comprometem a viver no seio do lar, aonde vocês estiverem, o que a palavra de Deus recomenda, para que ele veja espelhado em vocês o testemunho da fé? Sim? Vamos orar. Pai, é em teu nome que fazemos este ato, crendo na determinação da tua palavra, em obediência a ela, e nos comprometendo como igreja a acompanhar a vida da família. Te agradecemos pela vida de Mariane e de Ricardo, que puderam unir-se debaixo da tua bênção, e o Senhor lhes conferiu este presente especial que é o Arthur, que agora é consagrado ao Senhor pelo ato batismo, na certeza de que o Senhor vai investir da tua graça, do teu amor, da tua bondade sobre todos os seus dias. E ele será um maravilhoso fruto neste cenário do teu reino, Senhor. Vai ser uma vida para a honra e glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Arthur, filho da promessa, eu te batizo em nome de Deus Pai, Criador, Filho Redentor, Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti volva a sua face e te dê a paz. Reverendo Davi, ore para nós.
Amado Deus, o Senhor é fiel e a sua palavra não muda. Aquilo que o Senhor disse que vai acontecer, acontece. E nessa manhã nós somos testemunha disso. Quando lá atrás o Senhor usou essa família para compartilhar o Evangelho com muitos nessa cidade, hoje o Senhor vem e continua abençoando essa família com o fruto da tua promessa, que é o Arthur. Nós, como igreja, te louvamos pela vida desse menino. Ó Deus, pelo novo sentido que ele traz para a vida dos pais e por tudo aquilo que ele significa no que diz respeito aos teus propósitos para a vida da família. Que o Arthur cresça na tua palavra, firmado, ó Deus, no compromisso de te servir frente ao mundo, ó Deus, que se faz cada vez mais terrível e desafiador para nós. Mas que ele saiba que em ti ele encontrará sempre abrigo, socorro, e que a força dele está em ti. Que o Senhor use os pais para ensinar isso a ele. E que essa família continue sendo o seio da tua bênção, produzindo frutos que demonstrem a sua fidelidade para com os teus filhos. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Famílias mais jovens, começando, famílias mais experimentadas. Queria convidar para vir à frente a dona Sônia Oliveira Borges Ronzelli, acompanhada do seu ilustre esposo, o presbítero Pedro Ronzelli Júnior, vice-presidente do nosso conselho, e acompanhando a eles as filhas, os genros e os netos que estiverem presentes. 40 anos em Campinas, foi na Igreja Central de Campinas, sob o ofício do pastor, o pai de Sônia, o saudoso reverendo Eliseu Narciso. Eles uniram-se em casamento, receberam a bênção nupcial. Deus lhes deu a ventura de residir em lugares diferentes, no Brasil e fora do Brasil. Já são 30 anos de volta aqui em Curitiba, daí Deus foi trazendo eles para Curitiba, então já são nossos há 30 anos, e a minha convivência com eles desde que cheguei aqui. E aí a gente viu as menininhas ainda pequenininhas crescendo, virando moças, né? E passaram a chamar a atenção dos olhos dos rapazes aqui, né? Teve até um estrangeiro que veio de fora, né? Lá de longe, né? Quer dizer, o Fernando também não nasceu aqui, mas já estava aqui há mais tempo. Mas o gaúcho veio para arrebanhar e aí Deus vai lhes conferindo esta nova prole. Bênçãos de geração em geração, eu repito, 40 anos, bodas de Rubi, e nós só temos que dar graças a Deus porque é um testemunho, é uma oportunidade de vislumbrar nesta família, no casal, também a história que nós almejamos para nós mesmos, para as famílias da nossa igreja, que hoje beiram a casa de 1000 famílias que compõem a nossa comunidade, e o que nós queremos é ser bênção como família de Deus para todas as famílias da terra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos colocar-nos em pé mais uma vez, dar graças. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, a Ti louvamos, porque a família é obra do Senhor. Foi o Senhor que a instituiu, a constituiu. Nós te louvamos porque podemos provar disso a partir da nossa concepção, da geração, dos primeiros momentos da nossa vida, mas até mesmo quando podemos participar da constituição de uma família que se chama pelo nosso nome. Obrigado pelas vidas de Sônia e Pedro, muito queridos, muito briosos, batalhadores pelo teu reino, e porque o Senhor lhes conferiu não apenas o conjunto de 40 anos, mas cada um dos dias desses 40 anos, onde eles estiveram buscando a tua face, servindo ao Senhor, dedicando os seus dons e talentos para o teu reino, podendo deixar o bom testemunho, a fragrância maravilhosa do bom perfume de Cristo. Obrigado, Senhor, pelas vidas das abençoadas filhas, a Carolina e a Camila, dos seus cônjuges que o Senhor lhes conferiu, o Tiago e o Fernando, bem como, ó Deus, as vidas muito preciosas
desses netos queridos, Senhor, que o Senhor conferiu a eles como uma oportunidade de crescer no seio do lar, a expectativa de que também as futuras gerações, Senhor, serão igualmente muito abençoadas. Nós pedimos que esta bênção que recai sobre eles, recaia também sobre todas as famílias aqui representadas, indistintamente. As mais joviais, as mais experimentadas, inclusive, ó Deus, as famílias que passam por horas difíceis, por horas críticas, possam também se estimular à solução da sua realidade à luz da tua palavra, do caminho do Senhor. É o que nós te pedimos, te agradecemos, oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos assentar. Parabéns, queridos. Palavras evangélicas do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 1 até 5. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Paulo condensou a mensagem do Evangelho nessas palavras, pois Deus enviou o seu próprio Filho e nos libertou do domínio da carne. Estamos não mais em condenação, mas aqueles que estão em Cristo Jesus estão livres pela lei do Espírito da vida. Vamos meditar na nossa vida pessoal, cada um individualmente, orando a Deus, colocando a sua vida diante do Pai, e depois oraremos em voz alta.
Bendito Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem nós temos vida verdadeira, a vida do Espírito. Não estamos mais sujeitos à condenação, mas livres, libertados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Por isso nós podemos nos apresentar diante de Ti, não mostrando os nossos próprios méritos, mas nos méritos de Cristo é que nós vivemos. E os frutos que podemos dar são frutos que o Espírito colocou em nós e em nós frutificou. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes o Teu povo, povo segundo o Teu chamado, povo que foi chamado das trevas para a Tua maravilhosa luz. Abençoa cada pessoa que ora sinceramente, que Te busca do profundo, do íntimo do seu coração, querendo ter comunhão contigo, através de Cristo Jesus. E também, Senhor, permite que essa comunhão contigo se espalhe também na nossa comunhão com o nosso próximo, e nós possamos ter melhor convivência em amor, convivência baseada na confiança que o Teu Espírito coloca em nós. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa cada um, especialmente aqueles que passam por momentos de aflição, dificuldade, provação. Abençoa e guarda, Senhor, dando a Tua presença, ensinando-nos, ó Deus, o que o Senhor Jesus nos ensinou, e também orando como Ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Velho Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29, e eu vou fazer a leitura de 10 a 13. Oração de Davi. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és Tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltastes por chefe sobre nós. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Final do mês de abril, temos que encerrar o imposto de renda. Reverendo Juarez já ressaltou que você pode fazer uma destinação de parte do imposto devido para a nossa instituição, associação. E eu não sei para onde vai o dinheiro do imposto de renda, do imposto sobre serviço. Eu não tenho uma noção exata. Eu sei qual é a destinação de lei. Os impostos são criados a partir de leis e eles deveriam ter uma função específica. Mas os noticiários, nos últimos tempos, quase como um apocalipse, parece que mostram que os dinheiros vazam para lugares desconhecidos e não do que é realmente previamente atribuído como destino final. Mas uma coisa é certa, nós como presbíteros aqui na igreja apreciamos o orçamento, nós apreciamos as receitas da igreja, as despesas e verificamos para onde deve ser destinada. Não sem antes orar pedindo instrução de Deus. Nós temos 3 linhas básicas da destinação dos valores que são recolhidos na igreja, seja por ofertas ou por dízimos. Para o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, aqui na nossa sede, na nossa capital,
por meio também dos nossos missionários e da expressão real do amor ao próximo, pela dedicação aos que padecem de comida, pelo amor que comove, pela associação comunitária, seja pela creche Miriam ou pelo lar Irmínia Schleder. Enfim, a nossa igreja nós temos uma nítida noção para onde vai o recurso. Alguém pode perguntar para onde vai o dinheiro da igreja? Vai para essas atividades. Se quiser ter esclarecimento, venha a gente. Mas uma coisa é certa, eu não sei para onde vai o dinheiro dos impostos, mas ainda continuando em Crônicas, no versículo 14, no finalzinho diz assim: porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, da onde vem eu sei. Eu sei de onde vem o recurso, de onde vem a sua possibilidade, a sua capacidade, a sua habilidade, ela vem do nosso Senhor. E o que nós fazemos nesse momento tão gostoso do culto é louvar a Deus e dizer assim: muito obrigado por tudo que tu tem nos dado. E um pouco disso nós queremos retribuir para que Deus possa redestinar. Esse é um momento muito significativo da nossa comunidade. Os membros da nossa igreja reconhecem a sua responsabilidade com o mandamento do dízimo, e esse é um momento especialíssimo para nós. As pessoas que são novas aqui na igreja não se sintam constrangidas nesse momento em que faremos o recolhimento dos dízimos e ofertas. É uma expressão de carinho, de amor, de reconhecimento de que todas as coisas vêm do nosso Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória, como louvou Davi. Vamos, enquanto cantarmos o hino número 62, ter o recolhimento pelos nossos diáconos das ofertas e dízimos trazidos à casa do Senhor. Gostaria que as crianças viessem à frente para a gente poder orar por elas. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Vamos orar. Senhor, como é gostoso estar na Tua presença, Senhor, com o coração aberto, Senhor, sintonizado, Senhor, com a Tua vontade, Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, com os nossos cânticos, Senhor. Queremos ser instruídos, Senhor, pela Tua palavra e queremos participar do Teu reino aqui, Senhor. Trouxemos nossas ofertas, nossos dízimos, destina, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós também te pedimos nesse momento, Senhor, que Tu leve as nossas crianças para um espaço próprio, um culto próprio, uma fala própria, Senhor, para que eles possam desde cedo, Senhor, compreender a dimensão do Teu amor por nós, Senhor. Nós te agradecemos pela igreja que Tu nos dá para militarmos, Senhor, e pedimos, Senhor, que ela continuadamente possa realmente exercer a Tua vontade. Tudo isso nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus que nos salvou na cruz. Amém. Podeis assentar. As crianças sairão pela frente porque está chovendo lá fora. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. A todos que em seu nome têm fé. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. A todos que em seu nome têm fé. Mas agora eles não nasceram da vontade humana, nem de carne e sangue humanos, mas somente de Deus. E o Verbo tornou-se carne e está entre nós, cheio de amor e de verdade, e vimos sua glória, a sua glória. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. A todos que em seu nome têm fé. Mas agora eles não nasceram da vontade humana, nem de carne e sangue humanos, mas somente de Deus. E o Verbo tornou-se carne e está entre nós, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Não receberam. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. Mas a todos que o receberam deu o poder de ser filhos de Deus. A todos que em seu nome têm fé. As crianças já saíram, eu posso falar isso para vocês agora. Domingo que vem eu não quero ver nenhuma criança aqui. Pelo menos as de 5 a 12 anos.
porque é o acampamento delas de sexta até domingo à tarde. Então, você que não fez a inscrição do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, faça a saída do culto. Vai ser um trabalho muito bonito, como sempre, as crianças apreciam muito. Então, na sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo até à tarde. Evidentemente que se o seu filho não puder ir, venha, que vai ter trabalho para eles do mesmo jeito, é brincadeira minha. Segunda coisa, no sábado também à noite, no culto da mocidade, nós vamos ter o culto de calouros e formandos, né, reverendo Davi? E então nós estamos pedindo aqui, principalmente o diácono Felipe, deve ser procurado, se você é calouro ou é formando, procure ele para a gente poder fazer a listagem, as devidas homenagens que serão prestadas por ocasião deste culto. Por fim, faleceu hoje pela madrugada a senhora Albertina Marquese Ramalho, mãe do nosso querido irmão Winston Ramalho, e ela estará a partir das 14 horas na Capela 2 do cemitério municipal sendo velada. Às 16 horas o sepultamento sai na direção do cemitério Água Verde. Por isso eu acho que lá pelas 3h30 nós vamos fazer o culto. É uma senhora bastante longeva, faleceu aos 97 anos, quase 97 anos. Então, vamos externar o nosso carinho, o Winston, que cantou no coral, junto com o Nani, e participa de grupos familiares. Vamos dar aquele abraço muito carinhoso no nosso irmão. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2. Nós leremos os versos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Assim diz a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Senhor, lemos a Tua palavra. Nossa súplica agora é que ela salte da página, fique mais esclarecida a nossa mente, penetre o nosso coração, nos conceda a percepção dos Teus valores, do Teu reino, dos princípios que devem nortear a nossa vida. Usa esse Teu instrumento falho e limitado, mas pelo ministério do Espírito Santo fala a todos os nossos corações nesta manhã. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Humildade. Um tema eminentemente cristão. A ponto mesmo das pessoas às vezes confundirem o ser cristão com o ser humilde. Mesmo quando o indivíduo não é cristão, mas é humilde, parece cristão, né? Um tema evangélico, para trazer mais para o nosso redil, quando nós sempre nos apresentamos com esse qualificativo. E evidentemente é um tema bíblico, que perpassa o Velho e o Novo Testamento, que é ressaltado por intermédio de exemplos claros, por orientações acerca do modus vivendi dos filhos de Deus, daquilo que deve caracterizar o povo do Senhor. Sim, é um tema cristão, é um tema evangélico, é um tema bíblico, e nessa semana tornou-se um tema político. Depois das manifestações pelo Brasil afora, a primeira reação de autoridades foi que deveriam colher aquele movimento, aquela manifestação com humildade. Gostei, achei bom, nunca é demais. E a gente não vai querer ter o monopólio da humildade, dizer não só nós podemos ser humildes, né? A gente deve ser até para ser um padrão, ser um paradigma, ser um estandarte daquilo que deve ser. Mas eu tenho uma preocupação tremenda quando temas bíblicos, teológicos,
são adotados por aqueles que não exercitam a teologia, por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas acham bonito. Isso já aconteceu inúmeras vezes no mundo todo, no nosso país. Já tomaram, não de empréstimo, mas de assalto, expressões como justiça, ética, paz, amor, fé, ter fé no país. Esperança, então. Esperança que vence o medo, que eu fico tremendo quando vejo que a humildade entrou nessa lista. Então eu vou me permitir hoje, por amor à palavra de Deus e como instrução ao rebanho, que é minha obrigação orientar, trazer alguns comentários, especialmente quando eu me proponho a esse tema, humildade no modelo de Jesus. No modelo de Jesus. Mas eu gostaria de, à guisa de introdução, lembrar algumas coisas que precisam ficar muito claras para nós. Primeira delas, humildade não é mera consternação diante da realidade. Alguma coisa que salta aos olhos, que está na cara, que todo mundo fala, então a gente fica consternado, a gente fica até abatido, a gente fica até preocupado, a gente até faz um ar que não dá para esconder que a gente está abatido, e este ar não é dissimulação, é verdade. É evidente isso, não há como escapar, mas humildade não pode ser confundido no seu limite com uma mera consternação. Faraó foi instado inúmeras vezes por Moisés a libertar os israelitas. Moisés insistiu, foi uma vez, foi outra. Algumas vezes ele tratou com muita rudeza, ele era senhor do mundo conhecido. Ele tinha que dar atenção para esse Moisés, que tinha fugido para o deserto, fez família longe, agora vinha com essa história. Mas quando houve a praga das rãs, o faraó balançou. Ele viu que não era mais um negócio que, inclusive, os seus mágicos podiam imitar. E o que ele fez? Ele chegou para Moisés e disse: Moisés, ora a Deus. Pede para Deus, que o negócio ficou difícil. Amanhã você volta e fala comigo, viu? Essa me pegou. Essa aí eu fiquei balançado. Ficou consternado. Moisés orou. Deus limpou a terra do Egito. O que fez? O faraó endureceu o coração de novo. Era mera consternação. Não se humilhou. Não foi humilde. Não reconheceu o poder de Deus. Não fez a vontade de Deus. Os amigos de Jó foram visitá-lo quando ele estava doente. Conheceram-no na condição elevada, de riqueza, de saúde. Agora está lá um trapinho, um homem cheio de ferida por todo o corpo, um homem abalado, abatido. E eles ficaram consternados. Quem lê o livro de Jó vê o tempo inteiro os diálogos mostram o coração compungido daqueles amigos, diante das feições de Jó, até das palavras de Jó. No entanto, eles não tiveram a capacidade de reconhecer que eles também são falhos, são limitados, a ponto, no final do livro de Jó, eles também serem criticados. É como a gente costuma dizer, quem tem amigo como os amigos de Jó não precisa de inimigo. Eles ficavam ali só tentando cutucar o Jó para que ele dissesse quais os pecados que ele tinha cometido. Então, vamos ter bem claro, há fatos, há realidades que constrangem e que não tem mais como escapar. Mas a consternação diante disso não se constitui, ao fim e ao cabo, em verdadeira humildade, pelo menos não a do modelo que nós queremos trabalhar aqui. Segundo lugar, e isso é muito importante, humildade não serve como escusa para encobrir o erro. Há erro, há pecado, há falha, há injustiça, há corrupção, há desmando, há omissão. Então agora vamos ser humildes, que tudo vai passar. Que a humildade vai ser como um grande vento, um ventilador enorme, que vai empurrar tudo para longe e a gente vai esquecer-se disso. Jesus foi, em determinada ocasião, quando estava à beira-mar, lá na região do Mar da Galileia, próximo a Cafarnaum, onde era a sua sede, discipulando, orientando. De repente chega um bando de gente com uma mulher,
talvez sendo carregada pelos cabelos e jogada no meio, na frente de Jesus, diz: essa aqui foi apanhada em flagrante adultério, o que é para fazer com ela? A Bíblia diz que Jesus nem levantou os olhos, que Jesus continuou escrevendo na terra, mas só disse o seguinte: aquele que não pecou, nunca pecou, nunca errou, seja o primeiro a atirar a pedra. E aí foram saindo os circunstantes, foram indo embora, porque perceberam: nós também erramos, nós também falhamos. E aí Jesus conclui aquele momento, pergunta para a mulher: onde é que estão os teus acusadores? Onde é que estão os que estavam te condenando? Ninguém te condenou? Que coração maravilhoso de Jesus, perdoador, longânimo, assaz benigno. Não tinha aquele sentimento de maldade, malignidade que estava no coração dos religiosos. Só que é o seguinte: Jesus não disse só: eu não te condeno. Ele disse: vai e não peques mais. Eu já ouvi pessoas falarem desse texto, pregarem esse texto, escreverem sobre esse texto, só esquecer esse detalhezinho no final. É só um detalhe. Há uma oportunidade de mudança, há uma chance de tomar novos rumos, mas a gente pode cair na falha de pensar que é apenas uma oportunidade para varrer para longe as coisas e continuar fazendo tudo do mesmo jeito. O que eu digo num contexto geral, nacional, digo num contexto particular, pessoal, familiar. Há uma oportunidade de nós resolvermos muita coisa nos nossos ambientes. Deus nos dá essa chance. Nós estamos ali na praia com Jesus escrevendo no chão e dizendo: então o primeiro pega a pedra, ninguém pega, todo mundo vai embora, graças a Deus. Agora eu vou fazer as coisas do mesmo jeito? Eu vou continuar errando, falhando, diante de tamanha misericórdia? Ou eu vou ouvir a doce voz de Jesus: não peques mais, não peques mais. Por fim, nesta parte introdutória, humildade não é capa para proteger-se das consequências que ainda estão por vir. Há coisas que são feitas na relação de causa e efeito, o efeito às vezes é drástico, demora, tem efeito retardado, como se diz, mas vem. E quando a gente às vezes vislumbra que está chegando mais perto, a gente diz assim: eu acho que o jeito é a gente se humilhar, é a gente baixar a cabeça, é a gente vestir uma capa de humildade toda furada, toda perfurada, porque aí vai ser mais fácil. Pode até ser, mas as consequências virão. Relata-se no livro de Josué, o livro das conquistas, da conquista da terra prometida, o povo entrando, enfrentam as primeiras dificuldades, atravessar o rio Jordão, muito no modelo da travessia do Mar Vermelho. Aí vão enfrentar a cidade de Jericó, que é derrubada, e a fama dos israelitas vai ganhando corpo ao redor, e chega a um povo vizinho ali que diz: nós vamos ser engolidos por ele. Eles tiveram um estratagema, os gibeonitas, da cidade de Gibeão. E eles se vestiram com roupas rotas, furadas, sandálias arrebentadas, pegaram pães envelhecidos, botaram na sua algibeira e foram na direção dos israelitas com o propósito de dizer: nós viemos de longe, nós não somos daqui, e nós queremos fazer uma aliança, porque nós ouvimos falar que vocês são tão bons, que vocês são tão maravilhosos, então, por favor, vocês nos recebam. E não é que os israelitas não foram fazer uma pesquisa no Google para ver onde é que eles eram, não foram tomar mais informação e fizeram uma aliança. Os gibeonitas fizeram uma aliança porque estavam vestidos com uma capa de humildade. No entanto, quando se descortinou a realidade, os israelitas disseram: nós fizemos uma aliança e nós não podemos mancar com essa aliança. Nós temos palavra. Era gente que tinha palavra. Mas é o seguinte: nós não vamos destruir vocês vão conviver conosco, só que vocês vão ser rachadores de lenha, carregadores de água, vocês vão ser os nossos servos. Às vezes a gente quer botar uma capa de humildade para escapar das consequências. Os gibeonitas nem isso conseguiram. Conseguiram se livrar de serem trucidados, mas o ardil deles foi
revelado. Se humildade não é nada disso, vamos também rapidamente aqui ver o que é humildade. Primeiro de tudo, humildade é uma obra divina no homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse: revesti-vos de longanimidade, paciência, mansidão, perdão e também humildade. Só que um pouquinho antes ele diz assim: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Não é possível nós nos vestirmos, revestirmos, enchermos a nossa alma, mostrarmos pela nossa conduta, pela nossa atitude, a humildade, se Deus não nos conferir aquilo que é a obra dele em nós. Por isso Paulo diz: vocês são os eleitos de Deus, os amados de Deus, os santos de Deus. Essas três coisas apontam para o que Deus faz em nós. Desde a eternidade Deus nos escolheu, nos elegeu para sermos o seu povo. Não depende de quem quer, de quem faz, mas de um propósito que escapa à nossa compreensão. E é a garantia de que isso será levado a efeito. Graças a Deus. Porque se a garantia fôssemos nós, né? Como costumam dizer, a garantia sou eu, somos nós outros, então estava mal. A garantia é o nosso Deus. Então, primeiro, é uma obra de Deus em nós. Se nós nos deixamos conduzir pelo que Deus faz, Deus nos elegeu na eternidade, nos amou na cruz do Calvário, como vamos ver aqui mais identificado na abordagem do texto, e nos santifica pela obra do Espírito Santo. É por isso que fomos postados na condição de santos. Então nós estamos assegurados de que a humildade pode ser uma virtude em nós, não um discurso político, não uma frase de efeito, não um oportunismo que vai levar a outras intenções. Segunda coisa, humildade, que é obra divina no homem, é garantia do reino de Deus. Porque naquela introdução do Sermão do Monte, quando Jesus apresenta o reino, ele fala dos valores do reino, dos princípios do reino, e o primeiro deles ele diz é este: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é o reino de Deus, senão o senhorio de Jesus na nossa vida, a vontade de Deus sendo feita na nossa vida. Só é feita a vontade de Deus na vida daquele que se esvaziou de si mesmo, e aí cabe Deus no seu coração. Quem está cheio de si não tem espaço para Deus. Por isso a humildade é garantia do reino em nós. Jesus disse: o reino é teu, o reino é de vocês, o reino é da igreja do Senhor. Por quê? Porque ela se esvaziou de si mesma, é humilde de espírito. Por isso ela pode ser plena do Senhor. E a humildade é a marca do discípulo de Cristo. A igreja é discípula de Cristo. Você é um discípulo de Cristo. Você não é chamado assim, às vezes até chamado de crente, cristão, evangélico, presbiteriano, que é muito mais bonito, mais difícil de falar, mas é mais bonito, né? Mas no fundo você é discípulo de Cristo. No fundo é o que você é porque abraçou a Jesus. O nosso tema deste ano, Filhos segundo o coração de Deus, nos dá essa segurança que Jesus veio para o que era o seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. O coral cantou há pouco. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós cremos no nome de Jesus, somos filhos de Deus e fomos constituídos em discípulos do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, logo depois de Jesus fazer o convite aos que estão cansados e sobrecarregados, ele acrescenta: e aprendei de mim. Quem está no discipulado está aprendendo, não é? Quem está no discipulado está ouvindo Jesus, está conhecendo de Jesus, está tomando consciência do que Jesus faz, do que Jesus quer. E ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem vai a Jesus não aprende arrogância, ser pretensioso, ser soberbo. Ao contrário, porque a palavra de Deus diz que o mundanismo está marcado pela concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Não há coisa pior do que a soberba. E na vida de um crente, então, isso é fatal. Mas quando a gente aprende de Jesus, a soberba fica de lado. E o que prevalece é a humildade. Muito bem. Isto posto, acho que esclarece bem a gente. Quando ouvirmos
a respeito desse tema em outros ambientes, outros contextos, vamos levar tudo isso em consideração, mas principalmente a passagem que nós lemos e que muito rapidamente eu vou aqui destacar. Porque a humildade no modelo de Jesus tem algumas implicações que não podem escapar a nós. A primeira delas, humildade implica em esvaziamento, ser completamente despojado. O que o texto bíblico nos conclama a fazer, seguir o exemplo de Jesus, o nosso mentor, o nosso mestre, quem somos discípulos. E o que é que Jesus fez? Versículo 7, ele se esvaziou. A palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Filipenses é a palavra grega kenosis. Daí falarmos muito na teologia do movimento kenótico de Jesus. O texto fala a partir do versículo 9 da exaltação de Jesus, que hoje eu não vou tratar. Talvez a gente trate disso no domingo da ressurreição, né? Na Páscoa, na paixão a gente fala da humilhação e na ressurreição a gente fala da exaltação. O movimento kenótico levou Jesus cheio de majestade e glória, Senhor absoluto, Deus de Deus, reconhecido eternamente pelas hostes celestiais, se desvestir da majestade e glória e assumir a nossa humanidade, ir às últimas consequências nisso. Isso é esvaziamento. Nós precisamos aprender com Jesus a esvaziarmos-nos. Porque na medida em que nós nos esvaziamos, como eu disse há pouco, nós vamos nos enchendo de Deus. E quanto mais nos esvaziamos, mais cheios de Deus ficamos. E quanto mais cheios de Deus nós ficamos, nós revelamos as qualidades que Deus requer de nós, entre elas a própria humildade. É absolutamente paradoxal. Porque quando você fala uma pessoa cheia de Deus, a impressão que dá, ela deve ser muito orgulhosa disso. Ela deve estar se ensoberbecendo disso. Ela se gloria, sim, ela se alegra com isso. Mas o que ela revela é justamente a humildade. Às vezes nós nos seguramos, nos retemos, nos ancoramos numa série de recursos que dispomos, de qualificações que temos, de títulos que podemos ostentar, de currículo vitae que cada um aqui foi construído, e isto de tal sorte vai pesando em nós, que nós não conseguimos revelar esse qualificativo tão precioso na vida do cristão, a humildade. Mas na medida em que nós conseguimos nos despojar destas coisas, nós conseguimos reconhecer que isto foi oportunidade, foi bênção, é chance até de servir, vou falar já na sequência sobre isso, nós estamos mais leves para ficar cheios de Deus, o que traz peso de glória. Porque cheios de nós mesmos só traz peso difícil de carregar na vida. E é por isso que muita gente anda se arrastando. Mas quando nós estamos vazios de nós mesmos, estamos cheios de Deus, com o peso de glória, que é o que importa. Segunda coisa, humildade que implica em esvaziamento, implica também em serviço. Ter o coração de servo. Porque o apóstolo Paulo, que nos chama para seguir o modelo de Cristo na humildade, diz que ele se esvaziou e ele assumiu a condição de servo. Ele, Senhor absoluto. Ele, Senhor de toda a glória. Ele, Senhor dos nossos corações, veio servir aos nossos corações. Inúmeras vezes Jesus se apresentou desta forma. Numa delas ele disse, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Como filho do homem, que está aqui como um servo de Deus, para servir a salvação. O coração de servo. Que bênção podemos cultivar um coração de servo. Alguém que sempre está de prontidão para qualquer solicitação, para qualquer pedido. O mais simples que for. Pega isso aqui e leva ali para mim. Pois não. Você pode ir lá resolver uma coisa? Posso. Será que à meia-noite, às 5, você tem muita coisa para fazer? Geralmente eu durmo, mas se precisar de alguma coisa, eu estou à sua disposição. Você está pronto para abrir mão da zona de conforto? Do cochilo do domingo à tarde para fazer uma obra? Para, depois de um dia de expediente,
de trabalho duro na semana, à noite servir num pequeno grupo, numa sociedade interna, num ministério que vai para a rua para levar o amor de Cristo por gestos e por testemunho dos lábios. Coração de servo. Coração que não fica dando desculpa. Até eu gostaria muito, mas eu não posso hoje, porque tem isso, tem aquilo, tem... Às vezes é verdade, não posso, mas daqui a pouquinho eu estou indo. Vamos ser bem transparentes e bem claros. Jesus mostrou a humildade com o coração de servo. Eu insisto nesta ideia do coração de servo, porque há muitos servos que não têm coração de servo. Tem aparência servil, até por causa das injunções em que vivem. Estão debaixo de comando, precisam bater continência para quem está acima, mas não tem o coração de servo. No entanto, quem tem o coração de servo pode estar até no posto superior, está pronto a servir. Jesus falou exatamente disso no capítulo 2, onde nós estamos, mas um pouquinho antes, no versículo 3, quando ele diz assim: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E Jesus define a humildade aqui, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vamos cultivar o coração de servo. Vamos permitir que o Senhor trabalhe isso em nós, para a gente não se prontificar apenas a servir a líderes, a pessoas que a gente pensa, bom, eu acho que dele eu vou tirar um partido bom, então vou ajudar. A sermos servos uns dos outros no amor de Cristo, a termos a capacidade de servir o menor, o pequeno, o diminuto, porque assim a palavra de Deus define a humildade. Humildade implica em esvaziamento, humildade implica em serviço, e humildade, por fim, implica em sacrifício. Estar pronto a morrer pelo Evangelho. Jesus se esvaziou, Jesus tomou o formato do servo, e ele foi na sua humildade até a morte, e morte de cruz. Eu quero garantir para você que você morrer na cruz não vai fazer a menor diferença para a sua salvação, porque Jesus já morreu por você na cruz, para perdoar os seus pecados, purificar você de todos eles, tirar a culpabilidade de você e fazê-lo agora andar em novidade de vida. Mas agora você que está servindo a Deus, você que agora anda nos caminhos do Senhor, será que está pronto a seguir o modelo de humildade de Jesus, que pode levá-lo, se as coisas assim se encaminhar, a morrer pelo Evangelho de Cristo, a dar a vida por esta palavra, a servir ao Senhor, talvez em povos não alcançados, distantes, junto a povos hostis. A gente fala disso, parece romântico agora, recentemente, e tem acontecido isso com uma frequência tremenda. Grupos numerosos de cristãos estão morrendo por amor ao Evangelho. Estado Islâmico, Boko Haram. Quando a gente pensou que Al-Qaeda era a coisa mais terrível que havia neste mundo, cavamos o poço um pouquinho mais fundo ainda. E principalmente pela hostilidade religiosa, cristãos, nominais ou não, a mim não interessa, estão morrendo porque dizem: nós somos da igreja tal, professamos a fé em Jesus. É a este nível que a humildade bíblica, a humildade evangélica, a humildade cristã nos leva. A disposição de não dar apenas a vida, mas até a morte por uma causa. A entregarmos completamente o nosso coração. Eu gostaria de conclamar esta igreja a um estado de prontidão. Nós vivemos num país livre, num país com a liberdade religiosa. Há muita coisa sendo trabalhada até para nos tolher disso, mas estamos vencendo, estamos avançando. Mas é preciso que nós estejamos prontos. Nós não sabemos o que será o futuro. Não há uma preocupação muito grande no que tange à economia, às finanças, à política. E eu estou bastante preocupado com o reino de Deus, o espaço que nos é dado para servir o reino de Deus. E nisso não nos vai valer muito a preocupação da humildade apenas sob uma ótica
política, mas uma ótica bíblica. Uma ótica que nos leva ao pleno esvaziamento, à disposição completa de servir e à oportunidade, se necessário for, de nos sacrificarmos pelo Evangelho do Senhor Jesus. Dentro desse estado de prontidão, quero convidar você a cantar o hino 313. Hino 313, que vai indagar e nós vamos responder cantando que nós estamos prontos a estar ao lado do Senhor Jesus. Vamos colocar-nos em pé. Quem de Cristo ao lado agora quer andar, quem a sua vida quer lhe dedicar, todo abandonando a Jesus seguir, encarando as lutas que lhe possam vir. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não ambicionando honras ou poder, eis-nos todos firmes para combater. Quem o amor de Cristo venha contemplar, há de resoluto ao seu lado estar. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Não com ouro ou prata foi, Senhor Jesus, que nos redimiste, mas por tua cruz. Sim, com o teu sangue, sangue remidor, tu nos resgataste de uma vez, Senhor. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. A peleja sempre dura nos será, inimigo forte nos combaterá, mas onipotente é o Rei dos Reis, a vitória é certa para os teus fiéis. Quem de Cristo ao lado sempre quer andar, quem quer ajudá-lo, outros a chamar. Pela tua graça, pelo teu amor, eis-nos ao teu lado, somos teu Senhor. Senhor, cantamos a profissão de fé, a qual reiteramos aqui. E estamos em culto, em adoração, em comunhão fraternal, ouvindo a tua palavra, e somos imbuídos a ratificar realmente a nossa crença, o nosso compromisso com o Senhor. Mas sabemos, Senhor, que daqui a pouco, hoje mesmo, nos dias que se seguem, muitas situações adversas vão ocorrer. Dá-nos, ó Deus, lembrar da tua palavra, do modelo de Jesus, da necessidade de assumirmos todas as implicações da humildade, de podermos testificar bem alto o teu nome, mesmo diante de profundas oposições. E assim, ó Deus, o teu nome seja bendito e glorificado pelas nossas vidas. Despede-nos com a tua paz, com a tua bênção. Oramos assim em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva o seu rosto e vos conceda a paz. A graça de Cristo, o amor do Pai, as consolações do Espírito repousem sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre. Amém. Graças, graças, mil graças.
a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, por teu precioso amor. Vamos nos saudar com a paz de Cristo. Um bom domingo a todos. Deus abençoe.